Entre todos os animais que já vagaram pela Terra, vários atraem a curiosidade dos estudiosos, seja pela forma com que viviam, pela alimentação ou simplesmente pelo tamanho. Entre os mais perigosos, podemos citar o tubarão megalodonte, que já falamos por aqui, e uma cobra que praticamente colocaria a anaconda no chinelo, a titanoboa, podendo alcançar quase 15 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada. Como seria o mundo se ela não tivesse sido extinta? Hein? Meu nome é Ivan Lima e por aqui você vai conferir esse curioso cenário. O mundo com animais de tamanhos colossais parece ser coisa de ficção, não é? Bestas mitológicas que governam os mares e assombram os marinheiros, bichos que vivem em selvas desconhecidas, como se o lugar tivesse sido esquecido por todos. Ora, a Terra já foi um planeta com características parecidas. Nós só não estávamos aqui para registrar. Através das descobertas atuais, somos capazes de imaginar cenários passados que parecem ter saído da literatura fantástica. No caso da titanoboa, trata-se de uma espécie que viveu há 60 milhões de anos, em um tempo em que os dinossauros não estavam mais por aqui. Se essa cobra estivesse viva nos dias de hoje, ela subiria facilmente para o topo da cadeia alimentar. Até porque, durante os milhões de anos em que a titanoboa existiu, não é exagero dizer que ela deve ter assustado todo o reino animal. Estamos falando de uma cobra que comeria facilmente um crocodilo em uma bocada. Um animal que conseguia se mover em menos de 4 metros por segundo e poderia se alimentar de um humano em poucos minutos. Ela também usava asfixia para matar suas vítimas, se enrolando com força ao redor do outro animal até sufocá-lo ou esmagá-lo. Sem contar que os dentes, normalmente finos, pontiagudos e recurvados, eram adequados para perfurar tecidos como ganchos, impossibilitando a presa de fugir. Por ter sido descoberta ao norte da Colômbia, acredita-se que esse monstro rastejante vivia pelas águas da América Central e no extremo norte da América do Sul. Caso a titanoboa ainda perambulasse por lá, até mesmo a fauna brasileira seria afetada por esse gigante predador, que se alimentaria tranquilamente dos animais das nossas florestas. E não se engane, a verdade é que não apenas nosso país seria afetado. Como essa criatura precisa de muita comida, outras áreas também teriam problemas com a redução do número de animais. Antes do mundo contemporâneo, é provável que alguns povos antigos, como os astecas e os incas, considerariam a titanoboa como uma divindade e talvez até fizessem sacrifícios para a criatura como forma de afastá-la dos seus territórios. Caso não funcionasse, talvez a criatura atacasse essa população e os estudos sobre eles seriam completamente diferentes atualmente. Como a titanoboa caçaria mais pela água, uma forma dos habitantes de florestas fugirem seria construindo casas nos topos das árvores, transformando ainda mais os antigos meios de construção que encontramos em livros de história. A nível de comparação, a anaconda ou sucuri, que as pessoas tanto temem, raramente chega perto dos 10 metros de comprimento. Até o momento em que os fósseis das titanoboas foram encontrados aqui na América do Sul, a maior cobra conhecida era Gigantophis, que tinha pouco mais de 10 metros de comprimento e viveu há cerca de 36 milhões de anos na região norte da África. Já nos dias de hoje, além da anaconda, outras cobras que também possuem um tamanho de chamar a atenção são duas pitões, as birmanesas e as reticuladas. Digamos que seriam as irmãs caçulas da titanoboa. Para alcançarem esse tamanho colossal, os cientistas acreditam que o clima quente tenha sido o fator responsável. As dimensões dos fósseis dessas criaturas gigantes podem ajudar com a pesquisa, pois nos dão uma ideia de como era o clima há milhões de anos. Por serem animais de sangue frio, tanto a temperatura corporal quanto o metabolismo das cobras vão depender muito do ambiente em que elas vivem. Os cientistas explicam
que uma cobra só pode se tornar tão grande assim antes da queda de sua taxa metabólica, pois assim será possível suportar a imensa massa. As estimativas são de que as florestas tropicais tinham uma temperatura média anual entre 32 e 33 graus Celsius, mais de 10 graus em relação às temperaturas dos mesmos tipos de biomas nos dias de hoje. Esses dados levaram os cientistas a acreditarem que as florestas daquele período passaram por condições de efeito estufa. E o clima mais quente possibilitou que a energia extra no organismo das cobras desenvolvesse corpos maiores. Até as titanoboas alcançaram dimensões surpreendentes. Vale lembrar que essa é apenas uma hipótese dos cientistas, baseada em estudos de fósseis de plantas e animais do período. Como os fósseis de cobras são mais complicados de encontrar, existe a possibilidade de que algumas das nossas amigas rastejantes tenham atingido dimensões ainda maiores. Ninguém sabe ao certo o motivo do animal ter sido extinto, mas existe a teoria de que elas começaram a sumir quando a temperatura da Terra passou a esfriar. Nesse momento, a dificuldade para se ajustar ao novo tipo de clima fez com que a titanoboa encontrasse seu fim. Mas, caso elas tivessem sobrevivido, a boa notícia é que ambientes mais ao norte ou ao sul do globo talvez não precisassem se preocupar com essa criatura. Agora, aqueles que morassem mais perto da linha do Equador precisariam ficar alertas. Casas próximas às áreas florestais não seria uma boa ideia. Afinal, o estrago causado por uma titanoboa é muito maior que o das cobras que conhecemos hoje, principalmente se considerarmos o trabalho de pescadores e fazendeiros. Com essa cobra vivendo no planeta, ela não só entraria para a lista dos animais mais perigosos, como também dos maiores. É justo dizer que não demoraria muito para que a pele da titanoboa se tornasse muito popular no mercado, com produtos feitos com esse tipo de material custando rios de dinheiro. Claro que conseguir a pele não seria tão fácil assim. Então a indústria teria que se contentar com a pele deixada pelo animal. Tanto a dificuldade para conseguir uma, quanto o escasso número de peles por aí fariam o preço delas subir consideravelmente. Até mesmo a carne da cobra chamaria a atenção. Possivelmente, ela seria considerada uma iguaria ao redor do mundo. Só que não seria nada fácil conseguir. Uma forma de atrair as titanoboas para armadilhas seria usar crocodilos ou tartarugas como iscas, já que essas provavelmente seriam as presas preferidas da criatura. Também é seguro dizer que domar ou até mesmo matar um animal tão grande não seria nada fácil. E é pensando nisso que o mundo do entretenimento, principalmente as empresas que mexem com documentários, voltariam os olhos para a titanoboa, como forma de estudá-la e mostrar o habitat, a alimentação e a rotina de uma cobra tão grande. Ao invés das grandes produtoras prepararem filmes com foco na anaconda, agora esse grande monstro rastejante seria o foco. E talvez os únicos lugares para encontrá-las não sejam apenas nas florestas, mas também nos zoológicos. Só que imaginar um animal desse tamanho em uma área privada não parece muito possível, não é? E talvez seja verdade, até porque seria necessário muito dinheiro para manter uma titanoboa em cativeiro. Como apenas peixe ou ratos não seriam o suficiente para satisfazer o apetite delas, os empresários sentiriam no bolso os gastos com outras formas de alimentação, como os crocodilos que mencionei agora há pouco. Isso sem falar que o terrário para nossa amiga rastejante precisaria ser o mais seguro do planeta, com um vidro extremamente grosso e nenhum lugar frágil para que ela conseguisse escapar. Quase como no universo do Jurassic Park. Fazer a manutenção do lugar exigiria que o animal fosse sedado para que ninguém se machucasse. Agora, se tudo desse errado, já imaginou precisar alertar as autoridades sobre a fuga de uma titanoboa?
Caso isso acontecesse, as chances dela permanecer nos grandes centros urbanos são poucas, já que as cobras só costumam sair de seus habitats naturais por motivos extremos, como busca por comida e o desmatamento. Sem falar que os ambientes urbanos não são nada propícios para a criatura, que precisa de condições específicas: ambiente úmido, quente e sem muita claridade. Lugares onde a titanoboa poderia se camuflar para atacar as presas ou mesmo trocar de pele. Por serem cobras muito grandes, elas logo perceberiam que não é conveniente ficar no topo das árvores. Então é provável que elas procurassem cavernas ou grandes buracos, o que pode abrir portas para você achar que os esgotos seriam uma boa opção. Só que lá elas teriam muito menos alimentos do que em qualquer outro lugar. Então não daria muito certo. Sendo assim, podemos dizer que estaríamos protegidos em grandes centros urbanos. Quanto àqueles que moram no campo, seria preciso ter cuidados extras com os limites da propriedade para impedir que as titanoboas entrassem, utilizando cercas eletrificadas e talvez um bom sistema de vigilância para ver o que está acontecendo e ser avisado de qualquer movimentação. Seja como for, talvez o mundo esteja melhor sem a titanoboa por aí. Comente aqui embaixo o que você pensa. E até a próxima. Tchau!